Olá, alunos! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre torção. Torção ou também sobre tensão de cisalhamento na torção. A gente vai se representar isso aqui, ó, tensão de cisalhamento de torção. Como exemplo, imagine que eu pego um eixo, pego um pedaço de giz, por exemplo. Vocês já repararam, se eu pegar um giz e torcer o giz, segurando em cada uma das extremidades, como eu estou mostrando aqui nessa figura da esquerda aqui, ó. Se eu fizer isso, vocês concordam que esse giz ele vai se romper? Então, se você pegar um giz e fizer esse processo aqui, ó, ele vai se romper provavelmente nessa posição assim, ó. Ok? Então, você tem ali um processo de torção. É claro que na área de resistência materiais, nós trabalhamos muito com eixos de carros, por exemplo, de automóveis, aí, claro, né? Eixos de motores elétricos, né? E esses eixos, eles precisam resistir a uma determinada tensão cisalhamento. Essa tensão cisalhamento, primeiro a gente tem o seguinte, tem a tensão cisalhamento admissível do material. Então, isso aqui depende do material. Então, vocês vão procurar aí essa informação aí nas tabelas. Fica para a curiosidade de vocês. Um eixo vai ter sempre um diâmetro, né? É uma informação importante. E também o eixo, por conta da geometria, ele também tem um momento polar de inércia, que a gente vai chamar de J agora. J, momento polar de inércia. Então, vejam bem. Para eu calcular, então, a tensão admissível, para eu descobrir a tensão admissível, a gente sabe que é laboratório, né? A gente faz experimento. Então, testes, né? Como a lei de Hooke ali. Agora, dado uma tensão admissível, para eu descobrir qual é o torque máximo, a torção máxima, né? Vamos chamar de torção máxima, o material resiste. Eu preciso ter uma equação, ter uma relação entre tensão cisalhamento e torção máxima. Essa relação é dada por aqui, ó. Torção máxima é igual tensão cisalhamento do material vezes momento polar de inércia sobre, a gente chama de C, né? Vamos chamar de C aqui, ó, para efeitos de cálculos, essa posição aqui, ó, esse valor aqui, que é o raio, tá? Aparece aí nos livros como C também, vou colocar como C aqui. Agora, se por acaso eu tenho uma torção máxima do material, eu conheço a tensão cisalhamento do material, e eu quero um diâmetro, né, um diâmetro máximo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar naquela equação ali, eu vou colocar o diâmetro. Então, o que é o C, na verdade? É D sobre 2. E aí eu vou isolar naquela equação, vou fazer aqui para vocês, ó. T é igual a tensão de cisalhamento, momento polar de inércia, e aqui vai o D sobre 2, ó. Com isso, o que eu faço? Passo o D sobre 2 para cima ali, é igual tensão vezes J vezes o T. Então, digo que o diâmetro é igual a 2 vezes tensão cisalhamento vezes o momento polar de inércia sobre a torção. E aí, eu acabei descobrindo qual o diâmetro necessário do eixo. Então, vejo que tem essas possibilidades. Outra possibilidade também, que é importante, às vezes eu tenho o torque do material, torque que o material está submetido à torção. Sempre confundo a torção. Eu tenho a tensão de cisalhamento dada pelo material, tenho a geometria
que é o diâmetro do material, e aí eu quero saber qual é o ângulo, né, máximo, o ângulo, não o ângulo máximo, qual é o ângulo de deformação, né? Que é esse ângulo aqui, ó, que estou mostrando aqui, ó. Então, quando eu aplico a torção, que eu falei para vocês, ó, representado dessa forma aqui, uma para um lado, uma para o outro, evidentemente, né? Eu tenho esse ângulo aqui, ó, de deformação aqui, ó. Porque, obviamente, esse material, ele vai torcer a fibra do material e vai dar um ângulo. Então, se eu quiser achar esse ângulo, também tem uma equação para isso. Eu vou mostrar aqui para vocês agora qual é a equação. Se o eixo é um eixo simples, se o eixo é um eixo simples, a deformação vai ser simplesmente a torção vezes o comprimento, CL aqui, né? Sobre J sobre o módulo elasticidade do material, que é diferente do E, tá? Para esse caso aqui, ó. Só um detalhe é que esse valor aqui, ó, esse G, na verdade, eu vou colocar aqui, ó, é o módulo de elasticidade transversal do material, tá? Então, ele é diferente um pouquinho da lei de Hooke, mas vem da mesma ideia, tá bom? Então, é um ângulo ali de deformação do eixo. Vamos fazer um exemplo, então. Vamos supor, então, que eu tenho um eixo, e aí a gente costuma usar esse modelo aqui, ó. Um eixo que ele seja engastado aqui numa parede de alguma forma. A gente vai representar a torção por esse tipo de representação aqui. Eu vou dizer que aqui eu tenho um comprimento L, que eu não me interesso nesse momento, vamos supor que seja 1 metro esse eixo. Essa peça tem um diâmetro de 200 milímetros. E vamos dizer que a tensão de cisalhamento admissível para esse material seja de 75 megapascal. Pronto. Nesse caso, eu quero saber qual a torção máxima que ele pode resistir. Né? A torção máxima aqui que ele pode resistir. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, lembrando que a equação da torção em relação à tensão admissível é assim, a tensão cisalhamento admissível é essa aqui, ó. Tensão vezes o J, que é o momento polar de inércia, sobre o C, né? Então, vamos usar essa aqui, a equação que a gente tem aí. C, na verdade, ali é igual a D sobre 2, tá? Que é igual ao raio. Então, vamos lá fazer, ó. A torção máxima, que é isso que a gente quer, vai ser a tensão admissível, que é 75 megapascals, vezes 10 na sexta aqui, né? Newton por metro quadrado. Vezes J. Poxa, quem é o J? Bom, J é o momento polar de inércia, que a gente vai calcular como sendo π VC a quarta potência sobre 2, que para material maciço, né? Para eixo maciço, que vai ser 3,14 vezes 0,1 a quarta potência, né? Já que o C é 100 milímetros, que é igual a 0,1. Metro, né? 0,1 metro, exatamente. Aqui divide por 2, né? Isso aqui dá 0,1571 vezes 10 a menos 3 metros a quarta potência. Esse valor aqui, então, a gente vai transferir ali para a equação, né? Ó. Vezes, então, aqui em cima o 0,1571
vezes 10 na menos 3 metros à quarta potência sobre o 0,1. E a gente vai obter um valor de 117 quilonewtons vezes metro. Vezes aqui, tá, pessoal? Vezes metros, né? Então a gente, para essa situação, encontramos aí uma torção aí de 117 kN vezes metro. Eu vou fazer um outro exemplo aqui para vocês. Ó. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o material, ele não é um material maciço, né? O eixo ele seja vazado. Vamos supor então agora que eu tenho a mesma situação. Só que agora eu faço assim, ó. Eu vou usar o material. E aí eu vou ter a seguinte informação. Vou chamar isso aqui de C1. E vou chamar isso aqui de C2. Ok, então vamos supor agora que eu tenho a mesma situação. Tenho a tensão admissível, 75 megapascals. Vamos dizer que o C2 seja igual aos 100 milímetros. E vou dizer que o C1 é igual a 50 milímetros. Vamos dizer assim. Pronto. Vai ficar bem fácil. Nesse caso, eu quero saber qual é o torque, ou a torção máxima que esse material vai resistir, que esse eixo vai resistir. Né? Então, vamos fazer a mesma conta anterior. Só que agora, o momento polar de inércia, ele muda. Eu vou mostrar para vocês qual é a equação aqui agora. Agora, a gente vai colocar aqui, ó, π sobre 2 vezes C elevado à quarta menos C elevado à quarta. Só que aí é o C externo, né? Que é o 2 menos C1 aqui, ó. Vamos fazer essa conta, então? Quanto que é o J, então? Momento polar de inércia, 3,14 sobre 2. Estou simplificando, obviamente, aí. Vezes C2, 0,1 elevado à quarta potência em metro, menos 0,05 elevado à quarta potência, né? Fazendo a conta aí, pessoal. Encontramos o valor de 0,000147 metros à quarta. Então, nos resta colocar naquela equação lá anterior, né? Que vocês já viram. Que é essa daqui, ó. Torção máxima, então, para esse caso, vai ser tensão admissível vezes momento polar de inércia sobre C. Opa, agora nesse caso aqui, a gente vai colocar o C2, né? Porque vai acontecer ali, não é isso? Ou não? Bom, aqui vale uma consideração. Vou fazer aqui para vocês aqui, ó. Porque quando eu tenho a torção, eu preciso pensar assim, ó. Se eu desenhar aqui o meu eixo, meu eixo aqui, só lembrar que a torção ela tem esse efeito aqui. Ela começa no valor mínimo aqui e vai no valor máximo aqui, né? Então, se eu ampliasse aqui, obviamente teria isso aqui, ó. Então, quando a gente está preocupado, a gente quer saber, na verdade, a torção, a máxima, ela acontece nessa ponta aqui. Então, na verdade, se eu colocar aqui, ó, o valor do C sobre 2 aqui, eu estou resolvendo essa questão, que é o diâmetro máximo, tá? Então, vamos fazer a conta, então. Qual a torção máxima que ele resiste? É 75 vezes 10 na sexta, vezes o J, o momento polar de inércia, já calculamos ele já considerando ali a ser vazado, sobre C2, que é 0,1. E dá quanto? Façam aí para vocês conferirem o valor também. Então, agora, a torção máxima deu um valor muito grande aqui. Vamos ver se eu consigo.
95.541. Posso ter errado alguma coisa, a gente vai conferir agora. Megapascals. Opa! Meganewton vezes metros. Posso ter errado alguma coisa aqui. Eu vou conferir isso aqui agora, tá, pessoal? Onde foi que eu errei? Vou fazer de novo, tá? Ah, tá. Eu sei o que eu fiz. Eu fiz esse número aqui inverso. Pensei que estava dividindo ali. Eu não fiz uma multiplicação comum. Volta aqui. Desculpa. Então, torção máxima é igual 75 vezes 10 na sexta, vezes esse valor ali. Estava na calculadora certinho, eu errei a conta, 0,1. Vamos lá, então. 75 milhões, né? Bilhões, quer dizer. Que é megapascals. Megapascal, isso vezes 0.00147 igual, dividido por 0,1. Pronto. Então, a torção agora deu 110.250 newton vezes metros. Tá ok? Então, vejam aqui, agora a gente calculou, pode ser a mesma coisa, 110, ó, quilo newton vezes metro. Também pode ser escrito assim, tá? Tudo bem? Então, vocês viram aí, então, agora, o cálculo agora como se fosse vazado. Praticamente deu o mesmo valor, né? Eu até esperava que desse um valor até bem superior. Talvez seja por conta do próprio eixo aí, né? Que a gente fez a conta, poderia ser um eixo um pouco mais fino, né? E normalmente é um eixo mais fino, assim, daria um resultado melhor, provavelmente. Na verdade, quando o eixo é muito fino, quando ele é tipo um cano mesmo, assim, bem fininho assim, ó, a equação do momento polar de inércia é um pouquinho diferente. Eu vou colocar a equação aqui para vocês, que vocês podem precisar dela algum dia. Então, é assim, ó, momento polar igual a π, vezes no diâmetro médio, elevado ao cubo, vezes t é essa espessura aqui, diâmetro médio, então vocês entenderam que é algo em torno assim, né? Sobre 4, tá? Então, para tubo de parede fina, então eu recomendo que vocês sempre procurem na literatura o momento polar de inércia aí dos materiais, né, que vocês vão encontrar. Agora eu vou, para desencargar com vocês, eu vou refazer essa conta aqui, tá bom? Vocês me aguardem um pouquinho. Ok, a conta tá certa, tá, pessoal? Então, o que me chamou a atenção é que eu esperava, na verdade, que ele resistisse um pouco mais. Mas, olha, vamos pensar um pouquinho. Eu tinha uma situação anterior ali, ó, em que eu tinha um tubo de 100 milímetros e ele era totalmente sólido. E ele deu uma resistência de 117 kN vezes metro, para um torque máximo. De repente, eu faço um tubo e tiro uma quantidade de material, coloquei um tubo assim, né? E esse tubo, ele deu, na verdade, igual a 110 kN vezes metro. Então, ele deu praticamente quase a mesma torção máxima, a torção, ele resiste quase a mesma torção com menos material. Então, essa é a ideia dos eixos vazados, né? Então, vocês podem usar isso aí nas questões para vocês, tá bom? Para finalizar, eu vou só comentar aqui um exercício que está ali na apostila de vocês. Na apostila não, no cigarro de vocês. Então, imagine que eu tenho um eixo engastado. A gente coloca esse modelo engastado porque aqui desse lado sempre vai ter a resistência de algum material. Esse eixo ele é assim, ó. Esse é um problema que está ali no cigarro também, vocês vão ver, ó. Ele é oco aqui nesse trecho aqui, ó. Ele é vazado, né? Então, esse material é feito assim, ó. E aí ele recebe uma torção aqui e também uma torção aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Eu vou numerar os pontos para vocês, ó.
Exatamente como está no exemplo que eu trouxe para vocês aí. Acho que ele é vazado. Isso, deixa eu arrumar aqui. Então aqui eu tenho 250 newton vezes metro para cá. Estou conferindo os valores para ficar igual ao que eu tenho no exemplo, tá? E aqui eu tenho, desse caso aqui, 2.000 newton vezes metro. A gente chama isso aqui então de ponto A, ponto B, aqui ponto C e aqui ponto D. Evidentemente, para esse sistema aqui, tem que ter uma reação, uma torção de reação aqui da ordem de 2.250 newton vezes metro, ao contrário, né? Então, se eu estou com o eixo ali, e esse eixo ele é mais ou menos assim, ó. Se eu aplico, então, 250 para cá, 2.000 para cá, obviamente tem que aparecer no sentido contrário a esse, né? Que é esse sentido aqui, 2.250 newton vezes metro, que é a torção aqui, tá? E aqui, 250 newton vezes metro. E aqui dentro, vocês viram que tem um elemento vazado ali, né? O eixo ele tem um vazado. Nesse caso aqui, o problema pede para calcular o φ, né? Na verdade, daria o somatório, nesse caso aqui, ó, de torque I, torção I, né? Vezes LI, JI, vezes o GI, né? Que eu já disse para vocês que é o módulo da elasticidade transversal, né? Para eixos, né? Então, se eu conhecer esse valor aqui, vai depender do material. Esse JI aqui a gente calcula para cada situação. Esse valor da torção a gente tem que fazer cortes, né? Que a gente pode fazer um corte aqui e um corte aqui para encontrar as torções em cada parte. E o LI tem que ser dado, né? Que deve ser esses valores aqui, ó. Ok? Então, esse aqui é o L1, L2 e o L3, né? Se eu fizer isso, eu encontro esse ângulo aqui, esse φ, mas eu encontro ele em radianos, só para deixar bem claro, radianos, que aí eu posso converter para graus, tá bom? Pronto, então assim, só essa ideia aqui para vocês terem do problema. Então, quando tiver um problema como esse, vai ter que fazer esse tipo de aplicação. Lembrando que quando eu faço a questão do corte que eu falei para vocês, vamos fazer assim, a secçãozinha Azinho, Azinho, só para vocês verem, ó. Na secçãozinha Azinho, Azinho, essa aqui, ó, eu tinha lá um torque, uma torção de 250 para cá, newton vezes metro, tem que aparecer uma para cá, ó. Para isso aqui ficar em equilíbrio, 250 newton vezes metro. Estou colocando aqui em módulo, tá? Então, significa que a gente pode construir. Agora, vamos lá na outra, no outro corte, no cortezinho Bzinho, Bzinho aqui, ó. Então, esse aqui é o Azinho, Azinho. Agora o Bzinho, Bzinho, ó. Ele tá assim, ó. Eu tenho para lá 250, tenho para lá 2.000. E aqui tem que aparecer de volta aqui para esse lado aqui, nesse sentido, 2.250. De tal forma, pessoal, que eu construa, que eu saiba então que, vamos supor então que aqui é o T3, né? Já que considerando ali na sequência, é 250. Já o T2, ó, vai ser de 2.250. E o T3, que seria aqui o torque nessa região aqui, a torção nessa região, seria 2.250 também. Porque não mudou nada em relação às forças, né? Então, é dessa forma que a gente resolve exercícios como esse e acha o ângulo aí de deformação. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Não se esqueçam de procurar valores de tensão admissível de material e valores do G, né? Que é o módulo elasticidade transversal dos materiais, tá? Isso aí vocês vão encontrar aí no próprio livro da disciplina ou
na literatura técnica, tá bom? É só para vocês terem essa curiosidade de descobrir quais são os materiais mais resistentes ou não, né? Eu vou colocar isso no teste de vocês em algum momento, tá?